A maioria das pessoas vive acreditando que caiu neste mundo por acaso, que a vida simplesmente aconteceu, sem escolha, sem propósito, sem plano. Mas segundo Chico Xavier e os ensinamentos espirituais que ele transmitiu, nada na encarnação é aleatório. Nem o corpo que você habita, nem a família em que nasceu, nem as dores que precisou enfrentar. Tudo isso faz parte de um projeto maior, cuidadosamente traçado pelo seu próprio espírito, antes mesmo do nascimento. A alma, em sua sabedoria silenciosa, escolhe as experiências que irão lapidá-la. E é justamente aí que reside o mistério e a beleza desta vida. Ela não foi imposta a você, ela foi escolhida por você. Antes de encarnar, o espírito passa por um processo de planejamento no plano espiritual. Segundo Chico, acompanhado por mentores amorosos e sábios, ele revisa o que viveu em existências anteriores, observa os erros que cometeu e as lições que ainda não assimilou. É como um aluno diante do livro da própria história. A cada vida, há provas a refazer, débitos a reparar e virtudes a desenvolver. Assim, a alma não é vítima das circunstâncias, é autora da própria trajetória. Quando compreendemos isso, deixamos de perguntar por que isso aconteceu comigo e passamos a perguntar para que isso aconteceu. O espírito, ao planejar sua reencarnação, não busca conforto, mas crescimento. Ele escolhe desafios que o farão evoluir, ainda que, encarnado, o ego resista. Por isso, nascemos, muitas vezes, em contextos difíceis, lares desajustados, doenças, perdas precoces, solidão. Do ponto de vista terreno, parece injustiça, mas sob a ótica espiritual, são oportunidades preciosas de redenção. Chico dizia que o sofrimento é uma escola onde a alma desperta para o amor. E embora essa escola seja exigente, ela é também libertadora. A escolha desta vida, portanto, reflete o estágio espiritual em que você se encontra. As situações que mais o incomodam são exatamente aquelas que mais o ajudam. Aquele familiar que te irrita, o relacionamento que terminou, o emprego que não deu certo, nada disso é castigo. São instrumentos divinos para o desenvolvimento da paciência, da humildade, do desapego. É como se o universo te colocasse diante das mesmas lições, até que você, finalmente, aprenda o que precisa aprender. E quando a alma compreende isso, a revolta se transforma em aceitação. Mas aceitar não é se conformar. É reconhecer que há uma sabedoria por trás de tudo, mesmo daquilo que dói. Quando você olha para o próprio destino e entende que ele é resultado de escolhas espirituais anteriores, algo muda profundamente. Você para de lutar contra a vida e começa a caminhar com ela. Passa a enxergar sentido até no sofrimento, pois sabe que há uma razão maior orientando cada passo. Chico costumava dizer que ninguém sofre sem motivo. A dor, quando bem compreendida, se torna uma força de purificação. Ela dissolve o orgulho, desperta a compaixão e abre espaço para o amor incondicional. Essa percepção muda tudo. O que antes parecia castigo se revela aprendizado. O que parecia perda revela-se libertação. E o que parecia fracasso mostra-se como a forma mais discreta de evolução. Cada alma, ao escolher sua vida, define também os encontros e desencontros necessários ao seu progresso. Há pessoas que cruzam o nosso caminho apenas por alguns instantes, mas deixam marcas eternas. Outras permanecem por toda uma existência, servindo de espelho para aquilo que ainda precisamos curar dentro de nós. Nada é ao acaso. Tudo é parte de um delicado plano de amor, traçado por Deus e aceito por nossa própria consciência antes do renascimento. Quando você começa a perceber os sinais desse plano, a vida ganha um novo sentido. As coincidências deixam de ser coincidências. As dores se transformam em mensagens e até os atrasos e fracassos parecem ter um propósito secreto. É a alma te lembrando do que veio fazer aqui.
É o chamado para lembrar que, por trás do nome, da idade e da história, existe um ser eterno em jornada. Um ser que, antes de nascer, já sabia que essa vida não seria fácil, mas que seria necessária. Chico Xavier costumava dizer que ninguém reencarna sem um motivo justo. Cada existência é um capítulo de uma longa caminhada espiritual em que o espírito busca equilibrar o que plantou no passado. O que chamamos de destino, na verdade, é o reflexo desse roteiro escrito pela alma em cooperação com as leis divinas. Antes de nascer, o espírito aceita compromissos que o ajudarão a reparar, aprender e servir. Ele sabe que a Terra é uma escola e, como toda escola, exige disciplina e superação. Assim, os desafios que hoje parecem pesados são as ferramentas que você mesmo escolheu para se tornar mais sábio. No plano espiritual, há uma lucidez que perdemos ao encarnar. Lá o espírito compreende o peso e a beleza de cada escolha. Ele entende que certas dores serão necessárias para amadurecer, que certas pessoas precisarão cruzar seu caminho para ajustar laços antigos e que determinados sonhos precisarão ser adiados para que o coração aprenda o valor da humildade. Ao nascer, esse conhecimento é temporariamente esquecido, não por castigo, mas por misericórdia. O esquecimento é o véu que protege o ser humano de se perder em culpas passadas e o convida a viver o presente como nova oportunidade de luz. Mas mesmo sem lembrar, a alma sente. Há momentos em que o coração é tomado por uma sensação estranha de familiaridade diante de lugares, pessoas ou situações. Isso é a memória espiritual agindo, lembrando silenciosamente que nada é novo, apenas retomado. Chico explicava que muitos reencontros nesta vida são acertos de contas com o passado. Às vezes, aquele amor difícil é um espírito que você feriu outrora. Aquele filho rebelde pode ser uma alma que agora busca reconciliação. Aquele amigo distante pode ser alguém que volta para te ajudar a cumprir uma promessa antiga. A vida é um tecido de reencontros destinados à cura mútua. Por isso, quando você se pergunta por que determinadas pessoas aparecem em sua história, lembre-se, são respostas de Deus ao seu pedido de evolução. O espírito, antes de nascer, aceita conviver com certos seres justamente para exercitar o perdão, o amor e a paciência. Ninguém está em sua vida por engano. Todos têm uma função espiritual, mesmo aqueles que te magoaram. Às vezes, é o próprio mentor espiritual quem aproxima essas almas, para que as feridas antigas possam, enfim, ser cicatrizadas através da convivência. Chico Xavier dizia que a vida é uma oportunidade de reajuste. A cada reencarnação, o espírito tenta corrigir os excessos e os desequilíbrios que acumulou em experiências anteriores. Quem usou o poder de forma egoísta pode renascer em posição humilde para aprender o valor da simplicidade. Quem feriu pode retornar em situações de fragilidade para compreender a dor que causou. Quem foi orgulhoso pode nascer em um ambiente de dependência para desenvolver a empatia e a gratidão, não como punição, mas como educação espiritual. A lei divina não castiga, ela educa. E é por isso que Chico insistia tanto na importância de aceitar a vida com serenidade. Quando você luta contra o que está vivendo, está, sem perceber, resistindo às lições que sua alma mesma escolheu. O que chamamos de injustiça pode ser apenas o remédio amargo que o espírito prescreveu a si próprio para curar antigas feridas. Não é fácil compreender isso quando estamos no meio da dor, mas com o tempo, a fé amadurecida nos faz enxergar o sentido. É o mesmo que um doente sentindo o ardor de um tratamento. Ele não gosta do remédio, mas sabe que é o caminho para a cura. Assim também é com as provas espirituais. A alma que compreende o propósito da existência aprende a agradecer até mesmo o que dói.
porque percebe que em cada lágrima há um degrau de ascensão. Cada perda ensina o valor do desapego. Cada frustração purifica o orgulho. Cada desafio desperta a força adormecida. Quando você entende que escolheu esta vida por amor à própria evolução, algo dentro de você muda. A revolta se desfaz e em seu lugar nasce uma profunda paz. A paz de quem sabe que está exatamente onde deveria estar, vivendo o que precisa viver para se tornar o que veio ser. Chico Xavier explicava que o espírito, ao escolher uma nova encarnação, não define apenas os desafios, mas também os dons e as oportunidades. Cada talento, cada inclinação, cada facilidade natural é um recurso cuidadosamente concedido para auxiliar na missão escolhida. Ninguém reencarna sem uma função útil. Mesmo as vidas mais simples, aparentemente comuns, carregam propósitos grandiosos. A alma pode ter vindo para ensinar o valor da ternura, da paciência, da fé silenciosa. Às vezes, o verdadeiro trabalho espiritual não está em grandes feitos, mas na maneira como se vive o cotidiano, com amor, com honestidade, com compaixão. Muitos espíritos pedem a chance de servir como instrumentos de luz em ambientes sombrios. Reencarnam em lares conturbados, em comunidades carentes ou em situações de sofrimento, justamente para levar equilíbrio e esperança. Chico dizia que Deus coloca seus anjos disfarçados nos lugares mais improváveis. E esses anjos são almas como a sua, que antes de nascer prometeram contribuir para o bem do mundo através de pequenas atitudes. Às vezes basta um gesto, uma palavra ou uma presença amorosa para transformar a energia de um lar. Essa é a força da alma desperta. Ela ilumina sem precisar brilhar. Mas há também aqueles que nesta vida vieram aprender a humildade de receber ajuda. Espíritos que em outras eras foram orgulhosos, autossuficientes e agora precisam reaprender o valor da dependência e da confiança. Não há rebaixamento nisso, há sabedoria. A alma evolui tanto ao ensinar quanto ao aprender. Cada experiência humana é um exercício de equilíbrio entre dar e receber, agir e esperar, compreender e ser compreendido. Tudo se encaixa dentro de uma harmonia maior que a mente racional ainda não alcança. No entanto, o esquecimento temporário das escolhas feitas antes do nascimento é justamente o que dá valor à experiência. Se lembrássemos de tudo, a prova perderia o sentido. A fé só é verdadeira quando floresce na escuridão. Por isso, a vida é um mergulho no desconhecido. A alma se lança na matéria com a confiança de que encontrará o caminho de volta. E é essa confiança silenciosa que sustenta cada passo, mesmo quando tudo parece incerto. Chico lembrava que Deus nunca nos abandona, mesmo quando acreditamos estar sozinhos. Essa certeza é o fio invisível que liga o homem ao Criador. Com o passar dos anos, a vida vai revelando pouco a pouco os motivos de certas dores e encontros. O que parecia aleatório começa a fazer sentido. Aquela perda que te destruiu lá atrás talvez tenha te ensinado a amar de outro modo. A dificuldade que te fez duvidar de Deus talvez tenha despertado uma fé que você nunca teria desenvolvido de outra forma. A alma, paciente e silenciosa, cumpre o plano que ela mesma desenhou, e cada acontecimento é uma peça dessa arquitetura divina. Mesmo quando o sofrimento parece absurdo, ele tem um propósito oculto: libertar o espírito das amarras do ego e aproximá-lo do amor verdadeiro. Chico costumava aconselhar: não se revolte diante das provas, ore por entendimento. Quando a mente se aquieta, o coração começa a ouvir o que a alma sempre soube. Você passa a perceber que tudo o que acontece é, de algum modo, resposta a um pedido antigo. Às vezes, você pediu coragem e recebeu desafios, pediu sabedoria e recebeu quedas, pediu amor e recebeu pessoas difíceis para aprender a amar de verdade.
A vida responde, mas nem sempre da forma que o ego gostaria. Ela responde da maneira que a alma precisa. Compreender isso é libertador. Você deixa de se ver como vítima e começa a se ver como coautor do próprio destino. Começa a enxergar Deus não como um juiz, mas como um pedagogo amoroso que te oferece exatamente as experiências necessárias ao teu crescimento. A dor, então, perde o sentido de punição e se torna uma aliada. E é nesse ponto que a alma desperta. Quando percebe que tudo o que a vida tira é para devolver em outra forma, mais pura, mais consciente, mais verdadeira. Segundo Chico Xavier, a alma nunca escolhe uma vida que não possa suportar. Mesmo as experiências mais duras são acompanhadas por uma rede invisível de amparo espiritual. Há mentores, familiares desencarnados e espíritos amigos que nos acompanham desde o primeiro suspiro até o último. Eles não podem impedir nossas provas, porque foram justamente essas provas que escolhemos para crescer, mas podem nos sustentar em silêncio, inspirando coragem e esperança. Nenhuma lágrima se perde, nenhum sofrimento é ignorado. Há um olhar divino sobre cada dor, uma mão invisível sustentando cada queda. Quando você compreende isso, a solidão se dissolve. O sofrimento deixa de ser desespero e se transforma em um diálogo com Deus. Em vez de perguntar, por que eu? Você começa a perguntar, o que isso quer me ensinar? Essa mudança de olhar é uma das maiores conquistas da alma. Ela marca o início da verdadeira maturidade espiritual, aquela que transforma o medo em fé e a revolta em gratidão. Chico dizia que a dor é o alfabeto de Deus e que, ao decifrá-lo, aprendemos a ler o sentido oculto da existência. Cada alma tem um propósito específico nesta vida, mas todos os caminhos se unem num mesmo destino: evoluir pelo amor. A questão é que, muitas vezes, o amor ainda é aprendido através da dor. É ela que nos obriga a sair da indiferença, a olhar o outro com compaixão, a compreender que todos carregam batalhas invisíveis. A alma escolhe situações em que precisará desenvolver virtudes que ainda não domina. E é justamente por isso que muitas vezes a vida parece exigir o que temos de mais frágil. Se a lição é a paciência, virão contratempos. Se a lição é o perdão, virão ofensas. Se a lição é o desapego, virão perdas. Tudo segue uma lógica espiritual impecável, ainda que dolorosa à vista humana. Chico ensinava que a evolução não acontece em saltos grandiosos, mas em pequenos gestos de consciência. Uma palavra contida no momento certo, uma lágrima transformada em oração, um perdão silencioso. Tudo isso conta. Cada atitude é uma semente plantada no solo do espírito, e nenhuma semente de amor se perde. Às vezes, você pode achar que está parado, que nada muda, mas por dentro algo está se transformando lentamente. É o amadurecimento invisível da alma, aquele que só se percebe quando olhamos para trás e vemos o quanto já superamos. O motivo pelo qual sua alma escolheu esta vida pode não estar em algo espetacular. Pode estar no simples ato de suportar com dignidade as provas, de manter o coração bom mesmo depois de ter sido ferido, de continuar acreditando na luz quando tudo parece escuro. A espiritualidade não se mede por milagres, mas pela serenidade com que se enfrenta o inevitável. E é essa serenidade que a alma veio desenvolver aqui. Cada dificuldade superada com fé é uma conquista eterna que você leva consigo para além da morte. Chico Xavier dizia que a vida é uma bênção, mesmo quando disfarçada de problema. A alma enxerga o que o corpo não vê, que por trás das dores existem portas abertas para a libertação, que cada queda aproxima mais de Deus, que cada decepção é um convite à humildade, que cada perda é um lembrete de que nada nos pertence realmente, exceto aquilo que cultivamos dentro de nós: o amor, a bondade, a fé. Essa é a verdadeira riqueza que o espírito acumula: vida,
após vida. E quando você começa a perceber que sua história, com todos os altos e baixos, é exatamente a que sua alma escolheu para se purificar, nasce um sentimento novo, a gratidão. Gratidão até pelas dores que te acordaram, pelas pessoas que te ensinaram e pelos momentos em que o chão sumiu, mas o céu permaneceu. É nesse reconhecimento silencioso que a alma encontra paz, pois entende que nada foi em vão. Tudo o que parecia caos, na verdade, era o plano perfeito de um amor maior te conduzindo à luz. No fim, Chico Xavier dizia que a vida na Terra é apenas uma sala de aula, e o espírito é o aluno que precisa passar por cada lição com paciência e humildade. Quando olhamos sob essa perspectiva, a existência ganha uma profundidade que vai além do tempo. Cada instante se torna valioso, porque faz parte de um plano que ultrapassa o que conseguimos compreender. A alma não veio para ser perfeita, veio para aprender. E aprender significa errar, cair, se levantar, recomeçar. A beleza da jornada espiritual está justamente nisso, em saber que mesmo as quedas são degraus rumo à luz. Chico nos ensinou que ninguém está atrasado em relação a ninguém. Cada alma tem seu ritmo, seu momento, seu caminho. Comparar-se é desperdiçar energia. Você está exatamente no ponto em que precisa estar. As circunstâncias da sua vida, por mais complexas que sejam, são adequadas ao seu estágio de evolução. Se você se sente em meio a dores repetidas, é porque ainda há algo a ser aprendido nelas. A vida insiste apenas onde ainda há algo a ser curado. E quando a lição é assimilada, o ciclo se encerra naturalmente. O que antes era dor transforma-se em sabedoria. A alma que escolheu esta vida sabia que enfrentaria incertezas, que sentiria medo, que conheceria o peso da dúvida, mas também sabia que seria capaz de suportar tudo isso e se tornar mais luminosa. Deus nunca envia uma alma a uma experiência sem antes envolvê-la com recursos e forças suficientes para vencê-la. Os obstáculos não existem para te destruir, mas para revelar o poder que dorme dentro de você. É nas situações extremas que a fé amadurece. É na solidão que a alma descobre a companhia divina. É no desespero que nasce a verdadeira entrega. Com o tempo, você percebe que os caminhos difíceis são os que mais te aproximam da essência. Eles tiram as máscaras, quebram o orgulho e revelam o que há de mais puro em você. A alma não escolhe uma vida para brilhar aos olhos dos outros, mas para evoluir aos olhos de Deus. E evoluir significa amar mais. Amar sem esperar retorno, sem querer dominar, sem cobrar. Amar porque compreende, porque reconhece no outro um viajante da mesma estrada. Essa é a maior missão espiritual de todas as vidas. Aprender a amar como o Criador ama, sem condições. Quando o corpo envelhece e o tempo começa a apagar as ilusões da matéria, o espírito desperta para a verdade de que nada se perdeu. Tudo foi aprendizado. As dores, as perdas, as alegrias, as vitórias. Cada fragmento da vida cumpriu sua função. O que parecia castigo se revela cuidado. O que parecia erro se revela direção. A alma olha para trás e entende que tudo estava certo, mesmo o que doeu. Chico dizia que um dia entenderemos que cada lágrima foi uma semente de luz. E é nesse instante que a alma se reconcilia com a própria história. Então, quando você se perguntar por que nasceu exatamente onde nasceu, por que enfrentou certas dores, ou por que seu caminho parece mais difícil que o dos outros, lembre-se, foi a sua alma quem escolheu. Escolheu por amor a si mesma, por amor a Deus e por desejo sincero de crescer. A vida que você tem é o instrumento perfeito para o seu despertar. Nenhuma outra serviria tão bem. E se ainda há sofrimento, é porque ainda há lição. A boa notícia é que cada passo consciente aproxima você da libertação. A alma que compreende o motivo da própria existência se torna livre.
livre do medo, livre da culpa, livre da necessidade de controlar o destino. Ela caminha em paz, sabendo que tudo o que precisa viver virá no tempo certo, e tudo o que precisa partir, partirá quando for a hora. Essa serenidade é o verdadeiro sinal da evolução espiritual. É o ponto em que o espírito finalmente se entrega à vontade divina e, em vez de perguntar por que esta vida, passa a dizer com confiança: obrigado, Senhor, por ter me permitido vivê-la.